Oi, pessoal. Eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Dizem que um erro só não derruba um avião. É preciso que aconteçam vários erros ou defeitos para que ocorra um acidente aéreo, né? Assim também acontece com o casamento. É pela soma de vários desentendimentos, né, dia após dia, que o relacionamento vai se desgastando. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de erros que podem corroer o seu casamento. Essa série é baseada no livro Perdão Total no Casamento, do Maurício Zagari. Existem 3 tipos básicos de problemas que podem atrapalhar o seu casamento: as ações, as omissões e as inversões. O primeiro tipo de problemas é gerado por ações erradas. Existem coisas que infelizmente acontecem em muitos casamentos, em muitos relacionamentos e que todo mundo sabe que vão ferir o outro, como palavras ofensivas, agredir fisicamente, trair. Esse tipo de coisa nunca nem deveria existir. Mas não é sobre isso exatamente que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre pequenas ações que parecem insignificantes e nós praticamos sem pensar, mas que provocam um estrago no nosso relacionamento. Coisas que o seu cônjuge já falou que não gosta, mas que você continua fazendo. São coisas como a toalha molhada na cama, a bagunça na pia, a roupa suja no chão, ou o que quer que seja que você se lembre aí. Pensa aí no que é, no seu caso, que você faz, mas sabe que irrita o seu cônjuge. Todo mundo tem. Essas pequenas coisas parecem bobagens, né? Mas elas acabam em briga, porque elas são feitas rotineiramente. E aí elas demonstram egoísmo, desrespeito ou desinteresse pelo bem-estar do outro. Mesmo que não seja essa a intenção. Não menospreze seus erros, só porque eles parecem pequenos para você. Tudo que pode atrapalhar o seu relacionamento deve ser levado em conta. Lembre-se que uma pequena infecção, quando ela se espalha pelo corpo, ela pode até matar. Assim também, pequenas ações feitas constantemente, dia após dia, elas destroem os relacionamentos. Quanto antes você acabar com esse problema, menos estrago ele vai causar. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Sim. Uma das coisas que a gente faz de mais errado no casamento é falar o que não devia. Dizer coisas que ferem, magoam e não edificam. Quando nós nos casamos, eu às vezes dizia: você vai sair assim. Como você pode imaginar, ele não gostava nem um pouco desse tipo de comentário. Mesmo que a minha intenção fosse a que ele se arrumasse melhor, as minhas palavras feriam e demonstravam muita insensibilidade. Graças a Deus, eu já mudei. Escolher palavras duras ou um tom de voz duro machuca profundamente. Muitas vezes nós falamos coisas totalmente desnecessárias, que não ajudam em nada e só magoam. Então, cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz que suas palavras sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. É isso aí. Fique sempre atento ao que diz e como diz. Elogios e palavras de incentivo vão produzir um efeito muito melhor do que críticas, ofensas ou acusações. Se você tiver vontade de dizer alguma coisa, mas sabe que vai ofender, então não diga nada. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Sobre esse assunto, nós fizemos uma série bem completa chamada A Guerra de Palavras. Depois nós vamos deixar o card aqui para vocês. Assista e veja como pode melhorar a sua forma de usar as suas palavras. Sim. Além de falar, outra forma de agir errado é fazer coisas erradas. Quando você faz alguma coisa que machuca o seu cônjuge, você está desrespeitando e afastando o seu cônjuge de você.
Cada atitude egoísta, ofensiva ou agressiva vai corroer o seu casamento, porque demonstra que você não se importa com os sentimentos do outro. Então não despreze o poder de destruição de atitudes erradas. Em vez disso, a Bíblia nos orienta: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Se cada ação sua for feita como se fosse para Deus, será que você vai ser grosseiro ou vai ser gentil? Qual dos dois? Eu acho que vai ser gentil. Uma das ações que mais destroem casamentos são as brigas. A Bíblia diz que é melhor viver sozinho do que com uma pessoa briguenta. Olha o que ela diz. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Tem outra aqui, ó. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. É ruim, hein? É ruim. É claro que isso vale para os maridos briguentos também. A pessoa briguenta afasta os outros porque ela tira a paz de quem está perto. Será que você tem sido uma pessoa briguenta? Gosta de comprar uma briga? Não perde uma oportunidade de dar aquela boa resposta, mesmo que isso resulte numa briga de horas depois? Então você é briguento. Pois é. Mas como não ser briguento? A Bíblia responde, claro. Diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Esse é o oposto de ser briguento. Em vez de provocar divisão e mal-estar em casa, fazer o bem ao outro. E quando que o versículo diz? Todos os dias. Isso mostra que fazer o bem não é um ato isolado, e sim um estilo de vida. A decisão de fazer o bem para o seu cônjuge deve ser tomada diariamente. E se você fizer isso, dificilmente vai provocar situações de conflito. Não é verdade? Até aqui nós vimos como as nossas ações afetam o nosso casamento. Agora vamos falar sobre as nossas omissões, meu amor. Ixi. O que é mais errado? Empurrar alguém ou ver que alguém está caindo e não socorrer? As duas coisas são erradas e as duas têm a mesma consequência. A pessoa vai cair. Sim. Portanto, se omitir é tão ruim quanto agir mal. A Bíblia diz isso. Veja o que ela diz. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se omitir no casamento é não fazer algo pelo outro ou pelo relacionamento de vocês. É aquilo que você sabe que deve fazer, mas não faz. É fácil se omitir no casamento. É só não ser carinhoso, não ser gentil, não tratar o outro com prioridade, não ajudar quando pode, não elogiar, não se respeitar. Pense agora nas coisas que o seu cônjuge gostaria que você fizesse, mas você tem se recusado a fazer. Que tal começar hoje a fazer essa mudança, hein? A mudar essa situação? Bem legal, hein? A Bíblia fala de uma área em especial em que nós não podemos nos omitir, que é a vida íntima. Ops. Olha lá o que está escrito. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Ninguém é igual nessa área, nós sabemos. Cada pessoa tem suas preferências. E cabe ao seu cônjuge satisfazer essas suas necessidades, assim como cabe a você satisfazer as dele. Muitas vezes a omissão nessa área não está no ato em si, mas na falta do carinho que leva ao ato. A melhor ferramenta para evitar as omissões nessa área é a comunicação. Conversem abertamente e sejam claros sobre seus desejos, suas vontades. Respeitem as diferenças que vocês têm e tenham paciência um com o outro. E depois que você souber as preferências do seu cônjuge, não se omita, ofereça ao seu cônjuge o que ele deseja. Se os dois agirem proativamente para satisfazer um ao outro, a sua vida íntima será um sucesso, com certeza. Te garanto. Além das ações e das omissões, o último erro que vamos falar hoje é o das inversões. Imagine um jogo de futebol em que o goleiro quiser apitar o jogo, o juiz decidir ser o capitão do time
o zagueiro quiser atacar e o atacante quiser ficar no gol. Nossa, confusão. Esse jogo não vai acabar bem, com certeza. Assim como no futebol, no casamento, ninguém é mais importante que os outros. Mas cada um tem a sua função designada por Deus. Deus nos fez homem e mulher à sua imagem, conforme está escrito em Gênesis. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Sim, os dois foram criados por Deus, a imagem dele. Portanto, nós somos exatamente iguais em dignidade, em valor e em honra. Mas também somos iguais na nossa necessidade de salvação, por sermos igualmente pecadores. Mas temos muitas outras diferenças evidentes, afinal, homens têm cromossomos XY e mulheres têm XX. Somos diferentes fisicamente, mas não só no corpo, também na forma de pensar e na forma de agir. Essas diferenças são propositais, Deus fez assim de propósito, porque elas refletem as diferentes funções que o Senhor nos deu. Ele nos fez de forma diferente. Então, quando há uma inversão nos papéis que o Senhor deu ao homem e à mulher, pode ter certeza que esse relacionamento vai sofrer, porque ele está fora do plano de Deus. Vai dar confusão. É. O papel da mulher está muito bem definido na Bíblia. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O papel da mulher é ser parceira, amiga e aliada do marido. A Bíblia diz que ela deve se submeter ao marido. Olha o que diz. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Mas o que exatamente isso quer dizer? Que o casal forma um time e o marido é o capitão. Ele orienta o time no campo, seguindo a direção do técnico, que é Deus. Isso não quer dizer que ele seja mais importante, nem melhor que a esposa. Apenas que ele está na liderança. Sim. E o papel do marido, então, parece fácil, não é mesmo? Ser líder. Só que não. Na verdade, o papel do marido é o mais difícil, porque ele tem que amar a esposa como Cristo nos amou, ou seja, dando a vida por ela. Olha o que diz a Bíblia. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Jesus deixou toda a sua glória por amor a nós. Ele nos colocou em primeiro lugar, ao escolher morrer em nosso lugar. Esse é o padrão de amor que Deus está exigindo dos maridos. Se você, como marido, liderar a sua família com esse amor que Jesus teve por nós, você fará sempre o melhor pela sua esposa. Você vai se importar com ela, você vai cuidar dela, vai ouvir o que ela tem a dizer. Não é mesmo? Vai fazer muita diferença. E se o marido não tratar bem a esposa? Bom, olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensíveis no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Cuidado, hein? Bom, se ele não tratar bem, as suas orações não serão respondidas. Trate a sua esposa com honra e com dignidade, com carinho. Esse é o papel do marido. Geralmente, essas inversões nos papéis acontecem porque quando um erra, o outro começa a errar também. Mas Deus diz o quê? Que cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Então, Deus não vai aceitar a desculpa esfarrapada que você só errou porque o outro errou. Não. Cada um é responsável pelas suas próprias ações. Na Bíblia não está escrito assim: respeite o seu marido se ele amar você como Cristo amou a igreja. Não. Nem tampouco está escrito: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja se ela se submeter a você. Não, não está escrito. Não? Se o seu cônjuge não fizer a parte dele, ele vai prestar contas diretamente a Deus, assim como você também vai. Lembre-se, o seu casamento vai ser bem sucedido quando você tiver consciência do que deve e do que não deve fazer. E quando você se esforçar para colocar em prática o papel que Deus deu para você.
Então, faça a sua parte. Exatamente, cada um fazendo a sua parte. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Se lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com ele. Semana que vem, tem mais. Tchau, pessoal. Até mais.